a dimensão política na gestão da assistência social, né? Então, você precisa dialogar com a política do seu município no sentido de olhar politicamente, né? Olhar politicamente significa saber quais são os conselhos municipais existentes, como eu posso participar desses conselhos municipais, né? E já deixando aqui a informação de que esses conselhos, normalmente, eles são paritários, ou seja, ele é composto por metade da sociedade civil e metade de representantes indicados pelo poder público. Os representantes da sociedade civil podem ser de organizações sociais, mas, no caso, por exemplo, do Conselho de Assistência Social, também tem participação dos técnicos da assistência social, que necessariamente eles não representam somente os interesses do governo, porque são profissionais, né, eles têm um código de ética deles também, então é uma força diferenciada, e também o usuário. O Conselho de Assistência Social, ele tem representatividade do usuário, e essa é a representatividade mais difícil de ser conquistada, vocês acreditam? Que é justamente do usuário. Por quê? Porque não existe uma cultura de participação. E cultura de participação também é um ato político. Criar canais de participação, tornar a política mais acessível à população, é uma decisão política. Por que é política? Porque nem toda gestão pública se ocupa disso. Porque é mais fácil você desenvolver a gestão pública a partir dos seus interesses e da equipe que compõe ali o seu time de governo, do que você ficar fazendo consulta para conselhos municipais que não têm a obrigatoriedade de fechar a questão, né? Ele não tem obrigatoriedade de decidir como porteira fechada, né? Como a gente se diz. Por quê? Porque é um segmento autônomo. Então, nós precisamos, se não existe esse movimento no seu município, encontrar um caminho para que a gente possa estar perto e procurar influenciar. A própria decisão do SUAS, ela é uma decisão política. Quando, a partir da Política Nacional de Assistência Social de 2004, ela define que vai ter os CRAS, qual que é a mensagem política? De que a assistência social, a partir daquele momento, ela precisa ser o quê? Descentralizada. Então, não é o usuário que tem que ir até o centro da cidade, com toda a sua dificuldade, para acessar um benefício. É a gestão pública que tem que ir até o território onde essas pessoas se encontram, principalmente nos territórios onde tem maior vulnerabilidade, as comunidades mais distantes e mais empobrecidas. Então, o movimento é contrário. Não é a população que necessita do serviço que precisa se deslocar. É a política pública que deve estar onde estão as pessoas. E isso é uma decisão política. Uma outra decisão política do SUAS foi quando ele decide que, a partir daquele momento, a assistência social é dividida em proteções. Proteção social básica e proteção social especial. Por quê? Quando ela decide isso, ela está falando o quê? E aí, lembrando que a assistência social sempre atendeu todos os segmentos que hoje são atendidos pelo SUAS. Mas qual era a diferença? Era centralizado e todo mundo junto. Então, o SUAS traz uma decisão política de dividir por proteções, onde a proteção social básica cuida do preventivo. Para você entender melhor essa relação, é como se o CRAS fosse uma UBS, né, que trabalha com o atendimento preventivo. A política de proteção social especial, ela vai trabalhar com as questões de violação de direitos, onde os vínculos já estão rompidos ou fragilizados. Por quê? No preventivo, por mais que exista ali uma situação de carência, de pobreza, né, você ainda está ali atendendo pessoas que estão com as suas famílias, têm um vínculo com a comunidade.
No caso da proteção social especial, essas pessoas já estão fragilizadas, podem estar em situação de rua, em situação de violência doméstica. E aí foi uma decisão importante, porque aí tem o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, esse ainda centralizado na maioria dos municípios, que contam com apenas um equipamento, somente as grandes cidades e metrópoles que vão ter aí a partir de 2, 3 ou 4 CREAS, mas a maioria vai ter um CREAS. E aí é uma decisão política de que, a partir de agora, os públicos precisam ser separados. Por quê? Porque as intervenções, elas são diferenciadas. Com isso, você aumenta a quantidade de trabalhadores, o número de profissionais da assistência social. Um único carro que visitava todo o município, já vai acontecer o quê? Uma diferença. Por quê? Porque o SUAS define que cada equipamento tem que ter um veículo com motorista. Ou seja, se você tem 4 CRAS na sua cidade, vai ter, pela lógica, tá? Pelo correto, 4 veículos simultaneamente atendendo o município. Quando você cria um programa de atendimento, um programa social, é uma decisão política. Porque existe uma diferença de projeto e programa, né? O projeto, ele começa e termina. O programa, ele é uma política pública instituída e permanente, né? Porque o projeto fala assim, não, nós vamos fazer um projeto naquela comunidade, um projeto piloto. Então você começa aquele projeto e ele termina. O programa, ele é permanente. E normalmente, necessariamente, na verdade, ele é criado por lei. Então, se você vai instituir um programa de atendimento de criança e adolescente, e aí vamos pegar dentro da modalidade do SUAS, que nós estamos discutindo aqui. No SUAS, existe um programa chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Essa modalidade de programa, ela tanto atende criança como adolescente, jovem e também idosos. Então, se esse programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, ele é criado como um programa permanente no município, aí é preciso que seja elaborado por meio de lei. E aí eu não tenho formação na área de direito, a minha formação é na área de pedagogia e mais recentemente na área de gestão pública, mas eu sempre gostei muito de mexer com essa questão de lei. Isso está dentro muito de mim, elaborar projeto. Desde o início dos anos 90 eu escrevo projetos, já mandei projeto para o exterior, tive recursos aprovados, enfim. Já mandei para instâncias estaduais, federais, fundações, mas legislação, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que levar muito a sério, gente. Quando você cria uma lei, você estabelece as regras, entende? Na cidade de Suzano, eu fui diretor de políticas sociais e fui secretário de assistência social. Ali, eu tive a oportunidade de elaborar a lei de atualização da, da lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Suzano, né? E aí foi uma coisa interessante, porque eu fui conselheiro dos direitos da criança e do adolescente antes, né? Quando eu fui conselheiro tutelar. E aí, anos depois, eu vou ser diretor de políticas sociais, e aí eu tenho a oportunidade de fazer alteração. Mas que já existiu uma lei, por que tem que alterar? Porque a sociedade vai mudando, né? Então, a lei que criou a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Suzano é de 1992. Olha que eu não esqueci nem o número da lei. É Lei 2712 de 1992. E aí, em 2005 mesmo, se eu não me engano, 2005, nós atualizamos essa lei, nós renovamos e trouxemos ela mais para dentro de uma realidade atual. Outra legislação que eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Suzano foi a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Eu tive a oportunidade de elaborar essa lei, e também a lei que cria a Política Municipal
dos direitos da pessoa com deficiência. E também trabalhei na atualização da lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. E, por fim, já no meu último ano de governo, como secretário de Assistência Social de Suzano, eu elaborei a proposta, na verdade antes, né? Mas já encaminhei para aprovação a lei que cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial na cidade de Suzano, né? E tive uma participação também na elaboração da lei que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E quando você tem a oportunidade de trabalhar na elaboração de uma legislação, você está dando uma contribuição política para aquele segmento, de decidir favoravelmente ao crescimento e da melhoria do atendimento para determinados segmentos da sociedade. Na cidade de Ubatuba, eu participei 2 vezes, né, na gestão da assistência social, na gestão do governo Maurício Muromisato e depois na gestão da prefeita Flávia Pascoal. Nessas 2 gestões, primeiro na gestão do prefeito Maurício, tive a oportunidade, vejam só, de novo, de atualizar a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é a mesma lei que cria o Fundo da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, né? E na cidade de Suzano também o Conselho Tutelar, eu esqueci de falar aqui para vocês. Também, na mesma gestão, nós criamos o Conselho Municipal de Economia Solidária, que é um conselho novo, um dos poucos municípios do estado de São Paulo que tem um conselho de economia solidária. Economia solidária é a política de geração de trabalho e renda para o município, extremamente importante, né? Nós falando de assistência social, falando da emancipação, da autonomia das pessoas, nada mais importante do que você criar o quê? Uma legislação que verse sobre geração de trabalho e renda. E também na cidade de Ubatuba, eu participei da elaboração da lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e participei da atualização da lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é uma oportunidade onde, por que eu vou mexer numa lei que já existe? Quando a legislação muda no âmbito estadual, principalmente no âmbito nacional, você precisa fazer o quê? Atualizações. Aqui em Ubatuba, por que nós alteramos a lei que cria o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Fundo, enfim? Porque naquele momento, em 2012, teve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2012, tinha definido que, você deve conhecer no seu município, né? Esse ano é um ano que está tendo as eleições dos conselhos tutelares. Então, essa lei criou o quê? O processo unificado de escolha. Ou seja, em todo o território nacional se escolhe os conselhos tutelares em todos os municípios. Antes não era assim. Cada município tinha o seu calendário. É uma decisão política. Como toda cidade obrigatoriamente tem que ter o conselho tutelar, então alterou o Estatuto da Criança e Adolescente e definiu esse calendário nacional e alterou de 3 para 4 anos a gestão do Conselho Tutelar. Portanto, nós precisamos mudar a lei de Ubatuba. Por que nós mudamos a lei do Conselho do Idoso de Ubatuba? Por quê? Por conta do Estatuto do Idoso. A lei municipal era anterior ao Estatuto do Idoso. Na oportunidade, nós atualizamos a lei municipal do idoso em consonância, né, conforme o Estatuto do Idoso. A lei municipal de pessoas com deficiência, por que nós alteramos? Porque em 2015 foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então era necessário, não existia ainda um estatuto, ou seja, as leis existentes eram fragmentadas, eram pequenas leis que existiam. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, ele juntou as leis. Então, nós precisamos
fazer a atualização, né? Então, essa foi uma decisão política. Nem todos os municípios atualizaram as suas leis. Então, a decisão de fazer essa atualização também é uma decisão política. Assim como é uma decisão política fazer uma gestão democrática, fazer uma gestão participativa, envolver a população na decisão da política pública também é uma decisão política.